Então, beleza, pessoal, a gente vai começar então a aula do capítulo 11. E também é o seguinte, deixa eu diminuir um pouco o brilho daqui, que muita tela. O que acontece? Eu acabei pegando, vocês sabem, pela primeira vez, né, aula por slide. Vocês sabem que não é o meu estilo, eu não gosto muito. Mas o que acontece? Não é bom, a maioria dos livros de eletro não é bom quando ele fala de... A maioria dos livros de fisiologia não é bom quando ele fala de eletro, tá? Então eu peguei um pouquinho do Guyton, um pouquinho do Silverthorne, um pouquinho do Bohr, um pouquinho de artigo científico e coloquei tudo junto, porque se eu ficasse trocando toda hora de página, procurar as informações igual normalmente eu faço, acabaria perdendo o foco, tá? Então eu coloquei tudo dentro do eletrocardiograma. E até para vocês avaliarem, se vocês gostarem do estilo assim, beleza, a gente continua, mas se vocês gostarem do livro, igual eu sempre fiz, a gente continua também, tá? Então, beleza, capítulo 11, eletrocardiograma. Vamos começar. Faz tanto tempo, eu não sei nem mexer no PowerPoint, vocês têm noção que eu não mexo com slide. Então, eu coloquei aqui alguns objetivos para vocês já saberem o que a gente vai falar do decorrer da aula, para vocês já pescarem essa informação, tá? Então a gente vai saber o conceito de eletrocardiograma, para que ele serve, né? Quais são as funções, o que a gente busca no eletrocardiograma, como ele funciona, né? As bases fisiológicas, né? Como ele capta alguma informação, se é que ele capta, como ele faz isso, tá? Conhecer os componentes, tá? A gente vai conhecer os componentes do traçado eletrocardiográfico, a gente vai aprender a colocar os eletrodos do eletrocardiograma, embora seja EAD, sim, é possível aprender, tá? A gente vai reconhecer quando um ritmo é sinusal e a gente também vai aprender a fazer a frequência cardíaca em um ritmo regular e irregular, tá bom? Então, basicamente, eu não sei se todo mundo aqui conseguiu ver a aula do capítulo 10 que a gente colocou no YouTube, mas de qualquer forma vocês viram na faculdade também. Então, basicamente, o capítulo 11 depende do capítulo 10 para existir. Sabe por quê? Porque o que é, pessoal, o eletrocardiograma? O eletrocardiograma, ele é basicamente um exame que a gente faz no nosso paciente para quando a gente quer avaliar esse coração, a sua eletricidade, como que ele está se comportando eletricamente. A gente sabe que o coração gera aquele potencial de ação e a gente quer ver de fato como que está essa eletricidade, porque é a eletricidade basicamente que faz essa ritmicidade. Quando a gente fala de potencial de ação, a gente está falando de menos 90 mV mais 20 mV. O que é isso? É eletricidade, tá? Então o que a gente faz? A gente, através do eletrocardiógrafo, esse aqui é o eletrocardiógrafo, tá, pessoal? Ele detecta essa atividade elétrica do coração e ele transcreve em formato gráfico, tá? Então o que acontece? Ele pega o que está acontecendo eletricamente no coração e transforma isso em traçados eletrocardiográficos. Esses aqui são os traçados e a gente vai ver cada ondinha dessa aqui tem um significado, tá? Cada ondinha aqui tem um tempo, cada onda aqui tem uma alteração, que enfim, na aula de hoje não cabe, mas futuramente se vocês quiserem a gente pode dar uma aula de alteração, tá? E através desse exame, pessoal, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver o ritmo. O que seria o ritmo? Seria qual que é os intervalos entre um batimento e outro, tá? Então, se esse ritmo está muito distanciado um do outro, se ele está muito perto um do outro, se um começa, sei lá, depois de 2 segundos, o outro 4, depois 2 de novo, depois 1, depois... Então, se o ritmo dele está, né, tá arrítmico, né, não segue um padrão de batimento, o que a gente chama aí de arritmia, então a gente consegue ver através do eletrocardiograma ritmo, o número de batimentos, né, a gente vê a frequência cardíaca, a gente pode fazer o quê? Medir a frequência cardíaca por pulso, né, por pulso central ou por periférico, e também, nada melhor também do que ver direto no coração a eletricidade. Então a gente consegue ver os números de batimentos e alterações elétricas e mecânicas, né? O que acontece? Se a gente pode solicitar um eletrocardiograma se o paciente estiver bem, né, para fazer aquele famoso check-up, mas também a gente pede um eletrocardiograma, pessoal, quando a gente está suspeitando de alguma patologia desse paciente. E essas patologias podem ser
N. E determinadas patologias podem ser detectadas no eletro, como alterações elétricas, né? Se o coração depende de eletricidade para bater, obviamente vamos ter alterações elétricas. Bloqueio atrioventricular, arritmias, fibrilação ventricular, taquicardia, torsada de Points, infinitas alterações elétricas, que está alterando a eletricidade do coração. Problemas dos eletrólitos acabam afetando a eletricidade do coração. E patologias mecânicas. Como assim, Gustavo? Você está falando para mim que o eletrocardiograma detecta eletricidade, só que também pega alterações mecânicas? Sim, o famoso infarto agudo do miocárdio. Quem já ouviu falar? O infarto agudo do miocárdio é uma alteração mecânica, né? É uma alteração física que está acontecendo. O músculo necrosou. A gente consegue detectar no eletrocardiograma. A gente consegue também ver hipertrofia desse músculo, quando esse músculo está muito espesso, muito forte. A gente consegue ver através do eletrocardiograma também. Valvulopatias, a gente consegue também ver no eletrocardiograma. Por quê? Porque acaba que essas alterações mecânicas alteram a atividade elétrica. Por esse motivo que a gente consegue ver. E cada patologia tem os achados específicos, tá? Por exemplo, o que mais conhecido. Quando que a gente vai suspeitar do infarto? Quando a gente tem um supra de ST, a gente vai ver. Então, cada patologia, por sua vez, tem um achado que vai caracterizar essa alteração. Então, basicamente, o eletrocardiograma é isso, para avaliar a atividade elétrica e também para avaliar a atividade mecânica. Não atividade mecânica, mas se tiver algum problema mecânico, vai detectar também. Certo? E aqui, basicamente, deixa eu voltar aqui. Basicamente, para dar uma introdução, o eletrocardiograma, aqui está faltando coisas, tá? Tá faltando coisas aqui nessa imagem, mas basicamente são eletrodos que ficam na pele e ligados a essa máquina que se chama eletrocardiógrafo, tá? E eu falei, né? Detecta atividade elétrica. Que atividade elétrica é essa? Pessoal, que a gente já está caduco de saber. O potencial de ação que é gerado pelo nódulo sinusal, né? O que acontece? O nódulo sinusal dispara um potencial de ação e esse potencial de ação passa por toda a seu sistema especializado, né? Vias internodais, nódulo atrioventricular, feixe de Is e fibras de Purkinje, e aí ele se propaga por todo o miocárdio, certo? E é isso que o nosso aparelhinho, o nosso eletrocardiograma com os eletrodos captam, justamente essa eletricidade que está no coração. E aí, basicamente, eu só coloquei aqui, mas a gente já mencionou no capítulo 10 no vídeo no YouTube, que é o quê? De novo, a gente tem a abertura dos canais ali, né, de sódio e cálcio, atinge o limiar, e aí fecha esses canais e despolariza através dos canais de cálcio, né? Abre os canais de cálcio e a repolarização novamente pelos canais de potássio. E aí a gente tem a hiperpolarização novamente, e aí abre de novo os canais de sódio, cálcio, potássio, e aí vai. E é isso que rege e aí é o que rege o batimento cardíaco. Então, alterações, por exemplo, uma alteração que bloqueia essa passagem do nódulo atrioventricular, né, que é o bloqueio atrioventricular. Ou um bloqueio aqui de uma dessas raminhas. Cadê meu mouse? Um bloqueio de uma dessas raminhas aqui, né, um bloqueio de rama. E infinitas outras patologias vão refletir na maneira de como a eletricidade está propagando no coração. Então, que atividade elétrica é essa que o eletrocardiograma pega? Justamente o potencial gerado no nódulo sinusal. Beleza? E aí, tá, Gustavo, mas essa eletricidade fica só no coração? Na verdade, não. Essa corrente elétrica que é gerada pelo nódulo sinusal que a gente viu, ela passa pelo músculo cardíaco, obviamente, por isso que vai despolarizar o músculo cardíaco, mas também ela vai se propagar para os tecidos adjacentes. Obviamente, é uma voltagem pouca, porque 90 mV, menos 90, são voltagens muito baixas, né? Só que o que acontece? Essa eletricidade se propaga também para nossos tecidos periféricos, para a pele, certo? E aí, com o auxílio dos eletrodos que a gente coloca no peito do nosso paciente e nos membros, que a gente consegue detectar essas alterações. Então, repare, no começo da imagem que eu coloquei, né?
tinha no tórax do paciente. Por quê? Porque essas cargas elétricas se dissipam para todos os tecidos adjacentes. E aí por isso que detecta isso, através dos eletrodos, certo? Então, basicamente, essa eletricidade se dissipa por todo o corpo, tá bom? E aí, como esse impulso é captado? Através dos eletrodos. Então, a gente está vendo aqui um tipo de derivação, que a gente vai falar logo em seguida, que é a derivação pré-cordial, tá? Então, é o seguinte, para que a gente inicie a nossa conversa de eletrocardiograma, a gente precisa saber sobre as derivações. Então, o que é uma derivação? Pessoal, uma derivação, basicamente, o que a gente falou até agora é o quê? Que o eletrocardiograma, a gente está vendo a eletricidade do coração, certo? Então, é uma visão elétrica que eu coloquei aqui para vocês. É uma visão elétrica. E de um objeto tridimensional, né? Que é o nosso coração. Ele é tridimensional, ele tem vários lados, ele tem bordas, enfim. Isso é um objeto 3D, né? Tridimensional. Só que o que acontece? Como é tridimensional, a gente tem vários ângulos de olhar por ele, certo? A gente pode olhar por cima, a gente pode olhar por baixo, a gente pode olhar pela frente, os lados e assim por diante. E é para isso que serve as derivações. As derivações vai fornecer o que pra gente? Ela vai fornecer visões elétricas sobre diferentes regiões do coração. Então, eu vou escolher determinado eletrodo, que a gente vai falar, V1, eu estou vendo que lado? Eu estou vendo a parede anterior. Eu estou vendo agora a parede inferior. Porque eu vou escolher diferentes derivações para olhar para essa imagem. Então, basicamente, derivação são as formas que a gente vê esse coração. E a gente tem 3 derivações. A gente tem uma que a gente já viu, que é a derivação pré-cordial. Pré-cordial. Quando a gente fala... Deixa eu colocar aqui. Aqui. A derivação pré-cordial, pessoal. Derivação pré-cordial, quando a gente fala de córdio, a gente está falando de coração, tá? Ictus cordius. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse nome, ou se não. Se vocês não ouviram falar, vocês vão ver em semiologia, que é quando a ponta do nosso coração está num lugar específico. Isso é o ictus cordius. Ou quando a gente fala também uma dor pré-cordial, uma dor ao redor do coração. Então, derivações pré-cordiais são derivações que se encontram ao redor do nosso coração. Mais especificamente, as derivações pré-cordiais são as derivações que se encontram no tórax, que a gente viu aqui, ó, essas derivações que estão no tórax do paciente. Essas são as derivações pré-cordiais. Então, eu acabei pulando, né? Existem 3 tipos de derivações. Tendo em mente o que significa derivação. A gente tem a derivação pré-cordial. A gente tem as derivações... A 2 e a 3 já se chamam derivações periféricas. Por quê? Porque se encontram na nossa periferia. Se encontram nos nossos membros. Então, existem as derivações bipolares e as derivações unipolares. A gente vai ver qual que é a diferença de bipolar para unipolar, tá bom? Então, agora, nós vamos falar das derivações pré-cordiais, certo? Até agora estão acompanhando, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tudo certo? Lembrando da nossa querida interação. Tá frio? Beleza. O Leandro falou, tá tudo ok. Tô com dor nas costas. Mas enfim. Então, vamos falar da derivação pré-cordial. Então, sabendo que a derivação pré-cordial é a que se encontra no pré-córdio do nosso paciente, a gente tem lugares específicos para colocar esses eletrodos. E, desculpa, voltando um pouquinho. E basicamente são 6... basicamente são 12 derivações. São 6, deixa eu colocar aqui. Cadê? Ponteiro, caneta. Aqui. Cadê? Aí. São 6 derivações aqui. São 6 derivações pré-cordial, né? De V1 a V6. E também aqui são mais 3 derivações.
E aqui também são mais 3 derivações, somando 12. Porém, vocês vão ver, eu vou falar para vocês, que a gente tem no eletrocardiograma 10 cabos. São 10 cabos que nós temos. Então, vocês vão entender mais para frente, beleza? Então, vamos falar de derivação pré-cordial, finalmente. Então, pessoal, a gente tem que saber, e é o que eu estava falando no começo, que é o quê? Eu fui aprender a colocar eletrocardiograma na prática, tipo, pegar os eletrodos e colocar faz 2 semanas, mais ou menos. Só que esse conhecimento aqui, você já tem que ter, tipo assim, não é falando, tem coisa que é desnecessário saber. Realmente, tem coisa que é desnecessário saber. Mas, isso aqui não, pessoal. Isso aqui, a gente, de fato, a gente tem que saber, onde colocar esses eletrodos, porque ao longo do curso vão perguntar e são informações que vocês já devem saber. Aí quando vocês verem na prática, vocês já vão ter esse conhecimento pré-estabelecido. Então sim, é um conhecimento necessário. Um dia vai chegar a hora de você aplicar ele. Pode demorar ou não, mas sempre é bom ir revisando, tá? Então é o seguinte, como eu já havia dito, são 6 derivações que ficam no tórax do nosso paciente. E aí, essas derivações precordiais, pessoal, a gente vai precisar ter como ponto de referência os espaços intercostais. A gente vai precisar dos nossos espaços intercostais. Então, o que acontece? Você vai pegar o eletrocardiograma, eu vou mostrar para vocês depois, e vai ter um monte de cabo, certo? E aí, os cabos geralmente vêm separados, e aí vem, no caso da faculdade da UCP, existe assim, C1, C2, C3, C4, C5, C6. E aí você, porque não é V, não sei, mas é de C1 a C6, então vocês já vão ter uma V. Tá, que cabo, que derivação que tem 6 eletrodos? Ah, só pode ser a pré-cordial. E aí, você vai começar, você vai ver que como está enumerado de C1 a C6, C1 é a V1, C2 é a V2 e assim por diante. Então, o que acontece? V1, a derivação, a primeiro eletrodo, aonde você vai colocar? Eu vou colocar aqui o ponteiro, a caneta, para mim conseguir riscar. Então ele fala o seguinte, pessoal, quarto, ali no V1, ó, quarto espaço intercostal, linha parasternal direita. E aí, aqui vai ser um pouquinho mais chato. Aqui vai ser um pouquinho mais chato, pessoal. Por quê? Porque vocês têm que ter um pouquinho de noção de... Vocês vão ter um pouquinho de noção de semiologia, mas não é nada difícil. Então, o que acontece? Aqui está o nosso osso, aqui é o manúbrio, aqui está o nosso osso esternão, certo? Ou externo, né, em português. Aqui está o externo. E aí, isso aqui que vocês estão vendo, meu microfone está na frente, vocês não vão conseguir ver. Logo, essa primeira concavidade que vocês estão vendo aqui, ela é o que chamamos de escoltadura jugular. Lembra da escoltadura jugular no primeiro semestre? Então, e aí você vai descender ela um pouco. Vocês podem fazer isso na casa de vocês, tá? Não tem vergonha não, eu não tô vendo não. Então vocês vão pegar, você pega aqui, ó, você não sabe. Então você desce aqui na região aqui da garganta e vai descendo, vocês vão ver que vai parar numa prominência mais óssea. Essa aqui é essa escoltadura jugular, tá? Então o que acontece, pessoal? Vocês vão descender um pouquinho, vocês vão descender. E aí, pessoal, vocês vão ver uma espécie de prominência no próprio osso. Você desce um pouquinho e qualquer coisa vocês ampliam a minha câmera, tá? Vocês descem um pouquinho e aí vocês vão ver um tipo de angulação, como se fosse assim, o osso fizesse isso. Que é essa prominência aqui, ó. Que é essa prominência aqui, que é o chamado ângulo de Loewis, né? Esse ângulo que tem um monte de pontos de referência. E uma delas é o quê? Que geralmente, né, 99% dos casos, quem inserta na região do ângulo de Loewis é a segunda costela. Então, vocês pegaram o ângulo de Loewis, aí vocês pega aqui... Deixa eu tirar meu casaco, embora seja frio, para mim facilitar para mim. Agora eu não vou tirar, né? Ah, eu esqueci de mencionar uma coisa também. Já volto. E aí, o que acontece, pessoal? Vocês trazem e essa primeira estrutura mais dura aqui já é a segunda costela, porque logo quem está insertado no ângulo de Loewis é a segunda costela. Só que você precisa saber o espaço intercostal, entre costelas. Você não vai insertar os eletrodos
né? Você não vai insertar os eletrodos você não vai insertar os eletrodos no osso, porque não lê daí. O osso não tem como propagar eletricidade. Então vai ter que ser aonde? Nos espaços intercostais. Então, V1 é no quarto espaço intercostal. Então, do lado direito. Então, o que vocês vão fazer? Pegaram a escoltadura jugular aqui, descenderam, pegaram o ângulo de Lewis. Então, aqui só pode estar a segunda costela. E aí, vocês trazem um pouquinho para cá, pro lado direito, e aí o primeiro espaço que vocês já cai o dedo de vocês, ó, vocês arrastam pro lado e logo o primeiro espaço que vocês caem já é o segundo espaço intercostal. Então agora é só andar de espaço em espaço, ó. Então, o segundo espaço intercostal, ó, setinha. Algo duro, isso aqui é costela. Então o próximo espaço que você cair, terceiro espaço. Duro, quarta costela, quarto espaço. Então é no quarto espaço do lado direito, certo? O V1 é no quarto espaço do lado direito. Aonde que eu vou colocar? Para external, paralelo ao externo, certo? Do ladinho do externo. Tranquilo? E aí a gente vai, beleza. E aí a gente vai colocar, eu até esqueci. O eletrodo, pessoal, eu não queria dar spoiler para vocês. O eletrodo é isso aqui, ó. Essa imagem é lá da UCP e eu que fiz. Eu fiquei orgulhoso porque eu que fiz. E esse rapaz aqui é o Guilherme, eu pedi autorização para ele, tá? Então ele liberou para colocar no slide aqui para vocês. Então isso aqui, ó, foi feito na UCP, tá? Então, isso aqui é o eletrodo. O eletrodo, ele parece, pessoal, não tem aquele chaveiro que gruda no vidro, em vidro de carro, que ele faz uma pressão e fica pendurado ali? Então, isso aqui, ó, é de borracha. E quando você aperta, ele faz uma pressão negativa. Ele suga. E aí é o que você coloca no peito e ele fica. E aí, eu não sei se vocês estão vendo, ele é de metal, tá? Ele é de metal. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão colocar um gelzinho nele. Vocês vão colocar um gel para melhor transmitir a propagação dessa eletricidade. E vocês apertam isso aqui é de borracha, vocês apertam e fixa, certo? E aí, eu não sei se vocês estão vendo. Olha só, vou tentar ampliar o máximo que eu conseguir, acho que esse aqui é o máximo, ó. Tá escrito um C1 aqui, C2 está virado, né? C3, ó, C4 claramente, C5. Então, ele já vem escrito e os eletrodos também têm cores. Os eletrodos têm cores aqui onde encaixa. Então, vermelho no vermelho, amarelo no vermelho, amarelo no amarelo, verde no verde. Ou também ele está escrito C1 com C1, né? C2 aqui, C2 aqui. Então, ele te orienta, tá bom? Então, beleza, vamos voltar aqui. Então, V2 agora. Falamos do V1, que é no quarto espaço na linha para external direita. V2, pessoal, já é tudo, a partir do V2 já é tudo do lado esquerdo. V2 já é tudo do lado esquerdo. E V2 é onde? É no quarto espaço intercostal para external esquerdo. Então, se você já pegou o quarto espaço do lado direito, você pode ter a malícia de simplesmente marcar o mesmo nível e colocar do outro lado, beleza? Mas se você não tiver a afinidade e tudo mais, tudo bem. Eu também não tenho. E aí o que eu fiz? Então, volto de novo. Aí eu faço do contrário. Segundo, terceiro, quarto. E aí coloco para external o V2. Certo? E aí o que agora? V3. O V3 você pula. Você pula, pode pular. Vai pro V4. Vocês vão entender por quê. O V3 você pula. Não pega ele agora. O V4, pessoal, ele já é, a partir do V4, já é tudo no quinto espaço intercostal. Então, V1 e V2 é no quarto espaço, certo? E o V3 a gente pulou. E o V4 já é tudo no quinto espaço intercostal. Então, o que acontece? O V4 é quinto espaço intercostal do lado esquerdo, certo? Já é tudo do lado esquerdo. Então, você vai pegar, de novo, ângulo de Lewis, lado esquerdo, primeiro buraquinho aqui, primeiro espaço, segundo cartílago, terceiro, quarto, quinto. Então, aqui, ó, V4. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá bem no quinto aqui. E aí, ele fala o seguinte, ó, linha M clavicular. A gente vê aqui no nosso bonequinho aqui, linha M clavicular, cadê a caneta? Ó, essa aqui é a clavícula do paciente.
Então o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha mais ou menos no meio, tá? Tá que essa imagem está tão simétrica, mas a gente vai tentar mais ou menos no meio do horroroso, mas ficou mais ou menos no meio dessa linha no meio da clavícula. E coincidentemente, esse V4 vai ficar quase embaixo do mamilo, tá? Tem que avaliar, faz, não fica com preguiça. Ah, mamilo, pronto, vou colocar aqui já V4. Varia, tórax de paciente para tórax de paciente, tá? Às vezes a mulher, se for mulher, e eu esqueci de falar para vocês, esse exame, o precórdio tem que tirar a camisa. Homem, mulher, tem que tirar. Tem que tirar relógio, tem que tirar aliança, qualquer coisa que possa atrapalhar tanto a condução da eletricidade quanto o aparelho também, certo? Então tem que tirar tudo. Então esses exames nas mulheres tem que fazer, tá, sem a camisa, certo? Então é o seguinte, pessoal, o V4, coincidentemente, cadê meu negócio? O V4 geralmente vai dar logo abaixo, né, esse aqui é o desenho, enfim, vai dar logo abaixo do mamilo. Lembrando que tem variações de tórax, tá? Por exemplo, o rapaz que a gente fez na clínica, o nosso querido Guilherme, deu abaixo, tá vendo? Deu abaixo aqui o V5 da linha hemiclavicular e abaixo do mamilo, certo? E aí, lembra que a gente pulou V3? Justamente porque V3 fica entre V2 e entre V4. Então, simplesmente a gente vai colocar no meio. Não, procura o meio que você pega um espaço intercostal. Não coloca simplesmente, é entre os dois e já coloca em cima da costela. Não vai pegar o eletrodo, não vai ler. Então, sempre procura o espaço intercostal. Mas é entre os dois, não importa a distância. Desde que esteja no meio e desde que esteja entre o espaço intercostal. Beleza. V4 a gente já falou que é na linha hemiclavicular. V5 e V6 continuam no mesmo espaço. Então, você já está no quinto espaço aqui. Então, você já vai colocar o quê? V5 e V6 que é no mesmo espaço. Só que aí tem uma característica. V5 é no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior. Então, o que a gente faz? A gente pega a axila e a gente divide em três linhas. Axilar anterior, axilar média e axilar posterior, certo? E aí, V5, então, no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior. E o V6 continua no mesmo espaço, só que agora na linha axilar média. Por que é importante essas linhas também? Porque em pacientes que a gente suspeita de um infarto da parede posterior, lembra que a gente falou que tudo isso é para a gente ver as angulações e os lados e todas as visões do coração. Em pacientes que têm suspeita de infarto da parede posterior, veja que a gente só tem aqui V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar mais um eletrodo, ou pegar já um que não está usando ali, e colocar, por exemplo, qual que seria a próxima linha? Linha média, linha posterior no quinto espaço também. E aí pegaria V7, existiria V7. E em casos existe até V8, que é a linha, acho que é M escapular, mas é muito raro. Mas V7 você pode fazer quando você está suspeitando que o seu paciente tem um infarto da parede posterior. Beleza? E aí, eu quero mostrar a aplicação disso aqui, olhando. O que a gente falou, para que é uma derivação? É para olhar os diferentes lados desse coração. E aí, se vocês repararem, a gente está vendo um corte axial, a gente não consegue ver certinho as angulações. Mas a gente consegue ver a direção, né? Então era V2 desse lado, V1 desse lado, V2 desse, e aí ele continua o quê? Indo nessa direção, certo? Então o que acontece, pessoal? Olha só, V1 do lado direito, quem que vocês acham que a gente está olhando? Quando a gente olha V1, a gente está olhando a parede direita do coração. Veja, eu não sei qual que é o lado aqui agora. Só veia cava está de azul. Então veia cava é do lado direito do coração. Então a gente está olhando parede direita. V2 também está mais para o lado direito. Veja, está mais para o lado direito. E aí, V3 e V4, a gente está mais na frente do coração, concorda? Que é a região anterior. Então, V3 e V4, a gente pode falar que é a parede anterior. V1 e V2 é a parede lado direito. Infarto da parede direita.
E V5 e V6, pessoal, a gente está vendo o quê? Lateral. De que lado? Esquerdo, né? Lateral esquerda. Então veja que interessante para que servem essas derivações e aplicando ao conceito. Derivação é ver vários ângulos, os lados. Então, se um paciente tiver alguma alteração, sei lá, um supra de ST em V6. Então V6 ele está mais afastado aqui do lado esquerdo, então é lateral, é uma parede lateral, certo? Agora eu estou vendo alteração de V3 e V4. Deve ser algum eu posso não saber o que seja, mas eu sei aonde mais ou menos está esse problema, certo? Então, V1 e V2 é parede direita, V3 e V4 é anterior, V5 e V6 lateral esquerda, né? Parede lateral esquerda. Isso aqui vocês vão ver muita divergência. O pessoal fala que não. V2, só V2, cadê meu mouse? V2 é só o tabique. Então, isso aí varia muito, tá, pessoal? Mas para vocês terem uma noção, se localizarem aonde fica mais ou menos cada derivação. Certo? E aí, aqui de novo, nosso querido amigo Guilherme. Então, vamos tentar aplicar aqui. O que a gente tenta fazer? Espera aí que eu tenho que colocar o ponteiro normal. Para não conseguir. Pronto. Opa. Ó. Então, esse aqui é o nosso querido amigo Guilherme. Veja aqui, ó. Aqui está a escotadura jugular. E aqui que eu fiz? Eu tentei procurar uma prominência óssea. E aí, a partir dessa prominência óssea, já era o segundo espaço intercostal. E aí, terceiro, e ficou mais ou menos aqui o quarto. Reparem, vocês não fiquem com medo. O tórax, vocês pensam que pode estar errado. Mas tem paciente, se for muito baixinho, a caixa torácica é menor e os espaços intercostais estão muito coladinhos um com o outro. Aí você pensa, nossa, deve estar muito errado isso aqui. Porque, tipo, veja só. Tá quase a nível de V5, né? A gente não falou que é mais ou menos linha mamilar? Não, mas é porque a caixa torácica do paciente é menor ou é mais alta e vai parecer que os eletrodos estão dessa distância um do outro. Então, não. Vai na sua contagem, não tem problema, com calma, vai tá certo. Nesse jeito que eu tô falando pra você, vai dar certo. Você vê que tá, como é que é? A forma, né, não tá tão bonita porque tá muito espaçado, é porque a caixa torácica dele varia, tá, pessoal? Então, olha só. Eu já falei pra vocês, ó. Então, quarto espaço intercostal do lado direito. Vocês têm essa malícia, pessoal, que a gente tá vendo o paciente de frente, né? Então, a gente atende o nosso paciente como? Antes eu não conseguia entender. A gente atende o nosso paciente de costa? A gente não atende. Então, a gente tá vendo ele de frente. Então, por isso que o lado direito é o nosso lado esquerdo, certo? E o lado esquerdo dele é o nosso lado direito. A gente tá vendo ele de frente, certo? Então, ó, lado direito, V1, V2, eu posso ter a malícia de simplesmente colocar do outro lado, mas eu também posso contar de novo, não tem problema nenhum. Pulei V3, fui para V4. V4, ó, a clavícula dele tá aqui, ó. A clavícula dele, dá pra ver essa prominência óssea aqui. Pego o traço bem no meio, e aí dá mais ou menos abaixo, o quinto espaço intercostal, na linha, abaixo do mamilo, certo? E aí, ó, V5, tá no mesmo espaço, é porque a imagem tá, né, porque ele vai descendendo, aí parece que ele tá mais baixo. Mas não. Quinto espaço intercostal, ó, eu pego a axila e faço uma linha anterior, ó. Fiz uma linha anterior e V6 está bem escondidinho aqui, quase lá atrás, na linha média. Tá certo? Tranquilo? Pegar esse conceito? Até agora, pessoal, eu tô falando muito rápido, vocês estão entendendo? Alguma coisa que vocês não conseguiram pegar? Tudo certo? Eu vou dar sequência, pessoal. E aqui é simplesmente outra continuação da imagem. E aqui a gente já consegue... Eu não consegui tirar foto do pé dele para mostrar. Isso aqui já são as derivações periféricas. Então a gente vai entrar dentro das derivações periféricas. Então, derivação precordial, ok. Agora as derivações periféricas. As derivações periféricas são duas, lembra? Bipolar e unipolar. Bipolar e unipolar. E desde já, eu já quero que vocês entendam que a bipolar e a unipolar vão ser ambas detectadas pelos mesmos eletrodos. Então não é igual V1 que
Para detectar V1 teve que ter só um eletrodo para V1, só para V2, só para V3. Não. A bipolar e a unipolar, você vai colocar os eletrodos no seu paciente e o eletrocardiógrafo que vai detectar qual que é a bipolar e qual que é a unipolar. O seu papel é colocar as presilhas do lugar certo e da cor certa, do lado certo, tá bom? Então, derivação bipolar e unipolar vai servir a mesma presilha, no caso as 4 presilhas, né, para essas mesmas 2 derivações. Tranquilo? Então é o seguinte, pessoal, vamos falar. E aí o próprio eletrocardiograma, o eletrocardiógrafo, ele traz para você, ó, C1 as corzinhas, certo? E traz como colocar. É bem interessante. Se você não saber na hora lá, você tenta ver se o seu eletrocardiograma tem uma colinha dessa aqui, ó, tá? Então é o seguinte. Derivações frontais bipolares. O nome dela também pode ser derivações frontais bipolares. Então, pessoal, o que acontece? É o seguinte, ó. A derivação frontal bipolar, ela se chama frontal, não é porque ela está na frente do paciente, não é porque ela está no pré-córdio. É porque quando a gente coloca as 3 derivações iguais, corretamente, ela forma algo chamado triângulo de Einthoven. E aí esse triângulo de Einthoven é representado como se estivesse na frente do paciente. E igualmente, essas derivações vão também servir para ver qual lado a gente está olhando no coração, tá? E é o seguinte, pessoal, por que se chama bipolar? Ela é a mais chatinha mesmo. Não de colocar, o ato de colocar a presilha é fácil, tem até um macete para isso. Mas, assim, eu poderia simplesmente falar braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, braço esquerdo, e vocês não entendem nada. É mais chatinho para você, se você quiser entender, certo? Então, são 3. Derivações bipolares são 3. D1, D2, D3. E por que ela se chama bipolar? Porque ela depende de 2 polos. Olha só o que eu vou falar. Ela depende de 2 polos para formar uma derivação. Ela depende de 2 polos para gerar uma derivação. Que não é igual a pré-cordial, que era só um polo, né? V1 é um polo, V2 é outro polo, V5, cada polo vai formar a sua derivação. A bipolar precisa de 2 polos para gerar uma derivação. Nesse caso, vocês conseguem ver que são os polos que ficam nos membros, né? Então, por exemplo, o braço direito, para formar uma derivação, tem que estar junto com o braço esquerdo. Então, esse aqui, o braço direito é um polo e o braço esquerdo é outro polo. As duas formam D1. O braço direito é um polo e a perna esquerda é outro polo, então as duas juntas formam outra derivação. O braço esquerdo forma um polo, ou a perna esquerda é outro polo e forma outra. E aqui tá D2, D2, agora que eu vi. D3 aqui, tá, pessoal? Então, é isso que significa derivações bipolares. E aí, vamos tentar entender onde que fica esses polos. Embora tá escrito aqui, é o seguinte. Você vai colocar as presilhas, que eu não vou falar ainda qual a coloração dela, mas vocês vão colocar as presilhas. Presilha na mão direita. Como é derivação periférica, uma presilha na mão direita. Cadê o nosso querido amigo aqui? Ó? Olha só, dá pra ver. Uma presilha na mão direita, outra presilha na mão esquerda, outra presilha na perna direita e outra presilha na perna esquerda. Então, uma presilha para cada membro, certo? Então, o que acontece? A presilha que fica, que é um eletrodo, tá? Mas é como se fosse uma presilha. Então, a presilha, pessoal, que fica no braço direito, ela é negativa. Então, a presilha do braço direito, ela é negativa. E a presilha que fica no braço esquerdo, ela é positiva. Mas eu quero que vocês reparem algo em comum que tem em todas as derivações. Qualquer que for o lado, a perna, o membro, vocês podem ver que a primeira derivação que aparece é negativa e a segunda é positiva. Por quê? Porque obedece a uma lei física, né, que vai do negativo para o positivo. Então, qualquer fenômeno elétrico vai do lugar mais negativo para o positivo. Então, beleza. Vamos falar de D1. Vamos falar de D1. Então, vou colocar meu ponteiro aqui. Eu sei que esse ponteiro quase não dá para ver, pessoal. Pelo menos eu não consigo ver direito, mas ele está um pontinho bem pequenininho.
Então, a gente vai falar de D1. D1 é o quê? Braço direito, ele é negativo. Então, a gente vai colocar uma presilha aqui, e o braço direito, esses valores aqui já são pré-estabelecidos para a pessoa que descobriu. Então, olha só, ele é de menos 0,2. Veja, ó, menos 0,2 não é negativo? Então, braço direito, esse aqui é o braço direito, esse aqui é o braço esquerdo, e aqui é a perna esquerda, perna direita. Então, olha só, aqui no braço direito, ele é negativo. E aí, para formar o D1, a gente precisa agora do braço esquerdo. Então, a gente colocou a presilha. E aí, ele é o quê? Ele é mais 0,3. Obviamente, então, ele é o quê? Ele é positivo. A gente vai ter colocado mais aqui em cima, mas enfim. Ele é positivo. Então, olha só. D1 vai do braço direito para o braço esquerdo. Então, no tórax, ele faz isso aqui, ó. Ele vai para esse lado. Então, eu fiz uma flechinha horrorosa aqui. Mas aqui, ó. Esse aqui é D1. Ele vai do braço, olha só, ele vai do braço direito, que é negativo, para o braço esquerdo, que é positivo. Então, ele vai da direita para a esquerda. Então, olha aqui, ó. A gente tem D1 bem aqui, ó. Nessa imagem. Aqui, D1. Beleza? O braço, agora D2, ele é como? Ele é do braço direito novamente. Então, olha só, a gente já sabe que o braço direito é negativo. Então, ó, ele vai do braço direito novamente para a perna esquerda, que é o positivo. Cadê a perna esquerda? Tá aqui, ó. E a perna esquerda tem uma voltagem de mais 1 mV. Então, a gente sabe que, ó, menos 0,2 é negativo e mais 0,1 é positivo. Então, ele vai da onde? Do negativo para o positivo. Só que ele vai nessa direção, concorda comigo? Ele vai daqui para a perna, certo? Ele vai daqui para a perna. Então, no tórax do paciente, ele vai da onde? Do braço. Olha só, ele vai do braço direito, que é negativo. Então, vou colocar outro negativo aqui, ó. Então, ele vai, ó, do braço direito para onde? Em direção à perna esquerda. Certo? E a perna esquerda é o quê? Positivo, que a gente acabou de mencionar. Beleza. Repararam que D1 até agora foi negativo. Negativo se comparado com... Ó, essa parte é meio confusa, mas é só mesmo para vocês verem. D1 até... o braço direito foi negativo em comparação com o braço esquerdo. E negativo em comparação com o quê? Com a perna esquerda. Beleza. Só para vocês observarem mesmo isso. Agora, D3, pessoal. D3 é braço esquerdo e eu não coloquei aqui na positivo aqui, né? Pronto. Braço esquerdo, D3. Vou colocar um aqui. Braço esquerdo para a perna esquerda. Então, o braço esquerdo a gente já viu, ele é o quê? Mais 3 mV. Só que agora ele vai em direção à perna esquerda. Só que a perna esquerda, ela é positiva também. Só que quem tem a menor carga? A menor carga é 0,3. Então, por isso que ele vai nessa direção. Então, repare. D1 vai do braço direito para o braço esquerdo. D2 foi do braço direito para a perna esquerda. E D3 agora vai fazer esse movimento aqui. E aí, olhando, formou quase que um triângulo. Formou quase como se fosse um triângulo. Certo? Aqui a gente consegue ver, ó. D1 que a gente já desenhou. D2 está indo para o pé. E D3 também está indo para o pé. Certo? E aí, falando de carga, a gente viu que o D1, né, o braço esquerdo, ele é inteiramente negativo. Porque se a gente comparar com o braço direito, com o braço esquerdo, ele é negativo. Se a gente comparar com a perna esquerda, ele é negativo. Então, ele é negativo, negativo. Se a gente pegar agora D2, se a gente pegar agora D2, ele foi negativo para positivo. Se a gente pegar D3, ele foi positivo para quem? Ele foi positivo em comparado com D1. Só que agora ele foi negativo comparado com quem? Ele foi negativo comparado com a perna esquerda. Então, ele é positivo e negativo. E agora, D3, ele não perdeu para ninguém. Ele é, se comparado com D1,
a gente não usa para D1, mas se for comparado, ele é positivo. Se comparar para D2, que a gente precisa de D2, ele também é positivo. Se comparar para D3, ele também é positivo, certo? Então a gente pode falar que esse polo aqui de D3 ele é inteiramente positivo. O polo de D1 é relativamente positivo. E o polo de D2 ele de D1, perdão, o polo de D1 é totalmente negativo. Mas isso aqui é só mesmo para vocês entenderem. Eu sei que faz um nó, mas o importante é vocês entenderem, pessoal, que vai de negativo para positivo. E aí vocês sabendo, olhar nessa figura no Guyton e ver negativo para positivo, D1. Negativo, deixa eu fazer outro aqui, tá horrível esse aqui já. Vou apagar. Então, o importante é vocês saberem o quê? Essas figuras aqui é o eletrocardiograma, o aparelho de eletrocardiograma, que agora fugiu o nome, ele que determina, tá? Então não tem como a gente, por que é 0,2? Ele que determina. Então ele já vem isso. No entanto que às vezes dá mal calibração porque tá tudo alterado isso. Então, o que vocês têm que saber? Que D1 vai nessa posição no tórax, porque ele vai de negativo para positivo. Quem que é negativo? Braço direito. E agora o braço esquerdo é positivo. Esse é D1. D2, a gente vai usar quem? O braço direito e vai usar a perna esquerda. Então, braço direito a gente já sabe que é negativo, então colocou um negativo aqui de novo. E agora a perna esquerda é positivo. Positivo aqui. Ok? Então esse aqui é D2. E D3 é quem? Braço positivo aqui que a gente sabe, só que nesse caso ele é o quê? Ele é menor. Então ele vai do menos positivo para o mais positivo, que é o D3. Então esse é D3. Negativo e aqui positivo duas vezes. Positivo aqui, positivo aqui. Certo? Então essa derivação frontal bipolar é a mais chata porque precisa de dois polos. O que vocês têm que saber? Precisa de dois polos para formar uma derivação. E os polos estão aqui, certo? Os polos estão aqui. Braço direito, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, braço esquerdo, perna esquerda. E aí é a derivação frontal bipolar que forma o triângulo de Einthoven, que fica na frente do nosso tórax. Qual que é a implicação disso? A gente vai ver esses lados. Se a gente já ter o prévio conceito do que a gente viu aqui, V6 não era o que estava mais para cá? Não era o que estava mais para cá? Quem que era V6? Parede lateral. A gente não viu aqui V1 e V2 que estava mais para baixo? Quem está vendo parede inferior? A gente vai ter a mesma implicação. Para onde que está indo D1? D1 está indo para o lado igual V6? Vai ser lateral também. D2 e D3 não está indo para baixo? Essas vão ser responsáveis por ver a parede inferior também. Certo? Então, mais para vocês terem um gatilho. E aí, de novo, a implicação clínica aqui aplicando. Ó, D1, D2 e D3. Aí isso aqui parece estar um pouquinho mais torto, porque de fato é assim o eixo elétrico, né? Então é porque foi desenhado, enfim, não sai perfeito, mas o eixo elétrico é assim. D1, olha, aqui tem um coração. D1 está olhando para o lado igual o V6, lembra? E D2 está indo para baixo. O braço, a Vanceli perguntou se o braço esquerdo é bipolar. O braço esquerdo, cadê o braço esquerdo? Todas elas vão ser bipolar, só que o braço esquerdo, ele vai ser positivo e negativo, ele vai ser relativamente. Espera aí. Em D1 é positivo. Como assim vai ser? É porque D1 está em direção ao positivo. Certo? Espera aí, deixa eu ver essa pergunta. O braço, você sabe que, só lendo assim, o braço esquerdo é bipolar, porque em D1 é positivo e em D3 é negativo. O braço sim, se for falar em carga, sim. Só que no conceito de... Se for falar em carga, sim. Na verdade, todos eles são... A gente pode falar que a carga deles, eles vão ter um bipolo, certo? Ou sendo dois negativos, ou sendo um positivo negativo, ou dois positivos, certo? Mas, pode falar sim. Em questão de carga, eles vão ser um bipolo, se for aplicar certinho. Mas, falando sério,
O que eu quero que vocês entendam é que os polos são os eletrodos que vão estar em cada braço. E para formar uma derivação, que é D1, a gente vai precisar do polo que se encontra, né, ou do eletrodo que se encontra no braço direito e do eletrodo que se encontra no braço esquerdo, ou que está na perna esquerda. Mas sim, pode falar que é um bipolo, tá? Pode falar que é bipolar sim, certo? Beleza. E aí, ó, D2 não tá para baixo, ó o coração aqui, tá apontando para a ponta do coração. D2 está apontando para a ponta do coração, então vai ser parede inferior. Também. D3 também. Embora vocês estão vendo que a gente no desenho D3 passava na lateral, até o Guyton passa na lateral, se a gente for traçar o eixo elétrico, D3 está indo para baixo, mas também está indo para a ponta do coração. Para a ponta não, né? Mas está indo para a parede inferior do coração. Então, D2 e D3 é parede inferior. E D1 é parede lateral. Certo? Beleza? Tranquilo até agora? E aí, as derivações unipolares, que já não é mais aquela definição de bipolar que precisava de dois. Não, unipolar eu só preciso de um polo. O polo que estiver na mão direita vai ser um polo, vai ser uma derivação, vai ser outra e vai ser outra. Então, AVR, a gente vai precisar do quê? E são três, né? AVR, AVL e AVF. Eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês não esquecerem. Então, pré-cordial, as derivações pré-cordiais é de V1 a V6, certo? As derivações bipolares é D1, D2. Eu tô com problema no número romano hoje. Finge que isso é com a vírgula e D3. E as derivações unipolares é AVR, AVL e AVF. Tá? Um resuminho aí. E aí, as unipolares, a gente só precisa de um polo mesmo. Não precisa usar dois polos, só um. E aí, AVR é no braço direito, porque a AVR é R de right, né? Aí AVF, derivação, enfim, R de right. Então, vai usar na mão direita. AVL, left, que é de braço esquerdo. E AVF de foot, né? Você joga futebol com as pernas, então você vai usar na perna esquerda. E vocês podem ver que está aqui a perna direita. Tá de novo, eu sempre perco. Perna direita. A perna direita não foi citada nem na bipolar e só foi citada agora porque ela é neutra. Ela é simplesmente para fazer o TR ali, só para isolar a eletricidade. Então, existe eletrocardiogramas que são mais sofisticados, não usa a perna direita, ele já isola sozinho. Mas o da UCP precisa sim do eletrodo preto, tá? Que é esse aqui. Aí, lembra que eu falei para vocês? Ó, só aqui eu falei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivações. Mas lembra que eu falei que a gente vai usar para ler essas derivações simplesmente das mesmas presilhas? Então, essas presilhas aqui, elas vão fazer o trabalho por si só de diferenciar qual que é bipolar. Elas vão usar, o braço direito com o braço esquerdo vai ser D1, o braço direito com a perna esquerda vai ser D2, o braço esquerdo com a perna esquerda vai ser D3. É a máquina que vai fazer isso. Mas a gente vai usar os mesmos eletrodos para fazer isso. Quem vai diferenciar é a máquina. Então, o que acontece, pessoal? Como vai usar a presilha? As presilhas vêm em cores, certo? E é padronizado. Não precisa assustar, você vê uma cor rosa, você fala, meu Deus, não existe. Então, é padronizado, tá? Então, o que acontece? O lado direito do nosso corpo, tanto o braço direito quanto a perna esquerda, a gente vai usar a presilha vermelha na mão e preta no pé.
Agora, não sei se quem que é flamenguista aqui. Quem que é flamenguista? Meu Deus do céu. A gente vai usar o macete de Flamengo, né? O que é? O tal do flamenguista, eu não sei se vocês gostam de futebol aqui, mas o tal do flamenguista, o vizinho dele pode ser o inimigo dele, pode ter xingado a mãe dele. Aí chega lá, ô, você torce pra que time? Aí eu torço pro Flamengo. Ah, você é meu amigo agora, tá tudo perdoado. O flamenguista fica do meu lado direito. O flamenguista, né, é meu braço direito aqui, agora é meu amigo, meu melhor amigo. Quando um flamenguista vê outro flamenguista, pode ter certeza que é assim. Então o que acontece? O Flamengo, quem é flamenguista é meu amigo. Então é do lado direito. Flamengo, porque é a cor da bandeira, para que as meninas talvez que não conhecem muito, eu vou até mostrar aqui, momento cultural, né? Momento cultural aqui, eu não sei se vocês vão ver. Momento cultural, cadê? Eu não sei se vocês nem vão conseguir ver a bandeira do Flamengo, mas é vermelho e preto. Eu não vou conseguir mostrar que tá capturando. Mas enfim, é vermelho e preto, tá? Vermelho e preto, vermelho e preto. Então, vermelho em cima, preto embaixo, certo? Vermelho em cima e preto embaixo. Do lado direito. Agora, do lado esquerdo, é amarelo e verde, Brasil, né? Beleza, pode gostar de um time, mas gostar da seleção brasileira, vai ter Copa esse ano, é muito bom. Então, não pode ser maior uma seleção, não pode ser melhor que um time. Então, o lado do Brasil, que é amarelo e verde, fica do lado do coração, do lado esquerdo. Então, amarelo em cima, certo? Amarelo em cima e o verde embaixo. E aí, o nossa querida derivação unipolar está feito. Por quê? No braço direito a gente falou que é a presilha vermelha, vai ser o AVR. Aí o AVL vai ser no braço esquerdo e o AVF na perna vai ser a verde. Tá certo? E aí de novo a gente consegue ver aqui, ó, AVR, quando a gente traça o eixo elétrico, que é bem complexo na verdade esse eixo aqui, quando a gente traça o AVR, como ele tá na mão direita, é como se ele estivesse aqui em cima. Então, ele fica bem no topo do coração. E aí o AVL, novamente, o AVL está onde? Está do lado left, né? Está do lado esquerdo. E aí, provavelmente para você ele deve estar ao contrário, por causa da câmera, tá, pessoal? Então, fica do lado esquerdo. Então, ele fica mais acima. E aí o AVF, FUT. Então, repare aqui que a gente já falou de derivação inferior um monte, né? Ó, D2 é inferior, AVF e D3. Olha a lateral de novo. Lembra de V5 e V6? V5 e V6 está aqui. Então, ó, tudo isso aqui, ó, a gente consegue formar parede lateral. Qualquer afetação que pega a VL, que pega D1, que pega V5, que pega V6, é tudo lateral. Qualquer alteração que pega V2, que pega VF e que pega D3, é alteração da parede inferior também. Então, tudo isso aqui é inferior. E V2, V1, V2, V3 e V4, ele está mais na frente do tórax. Ele não tá embaixo, ele está na frente. Então é parede anterior. Lembrando que V1 e V2 é anterior, mas fala que é do lado direito. Mas enfim. Então é isso que a gente vai saber. Qual é as paredes acometidas no nosso eletrocardiograma. Jesus, eu pensei que essa aula seria curta, mas acabei aprofundando demais. Enfim. É para não ficar decoreba, tá? Então é o seguinte, pessoal. Pegaram até agora as derivações? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Podem perguntar sem medo. Tudo tranquilo, pessoas? Beleza. Então agora a gente vai falar da característica do eletro normal. O eletrocardiograma a gente falou que ele é um traçado, né? Ele pega a eletricidade e transforma em um traçado. Então, o eletrocardiograma, se a gente falar, a gente pode classificar ele, e eu sempre perco minha flechinha, tá aqui. A gente pode classificar ele, que existem os componentes em ondas e em segmentos, certo? As ondas são esse tipo, né, que é só de onda, a gente já sabe o que significa uma onda. Deixa eu colocar de novo minha setinha aqui. As ondas essas características de traçado que vai, desce e sobe. Isso é uma onda, né? Isso é uma onda. Só que ele tem uma característica, né? Eles são essas ondas que sobe e desce a linha de base.
que é a linha de base? A linha de base, pessoal, é aonde o nosso eletrocardiograma começa a ler. Deixa eu procurar um eletro aqui no final. O nosso eletrocardiograma, onde ele começa aqui, ó, pode ver, por exemplo, aqui, ó. Ele começa a ler aonde? Ele começa a ler aqui. Aí ele vai ajeita, ó. Essa aqui é a linha de base, ó. Pode ver que ele vai seguir o traçado, ó, pro resto da linha, ó. A linha de base é tudo isso aqui. Então, as ondas, pessoal, são esses traçados que sobem e descem a linha de base. Então, ele pode subir a linha de base para cima, ser uma onda positiva, e ele pode descender para baixo, sendo uma onda negativa, dependendo da linha de base. Então, a linha de base se formou, agora a partir do que for a linha de base, subiu para cima é positivo, subiu para baixo é complicado, né? E desceu é negativo, certo? E a gente tem os segmentos. Os segmentos, pessoal, aqui eu não coloquei tudo. São as ondas, adicione aí, se vocês estiverem anotando. Ondas, segmentos e intervalos, certo? Os segmentos, pessoal, é onde fica entre as ondas. Então, por exemplo, a gente tem um segmento aqui, ó. Onda P, acabou a onda P. Aqui começa um segmento e aqui a onda Q, certo? Então, esse é o espaço que fica, ó, tá até bonitinho aqui em rosinho, laranjado. Segmento, que fica entre duas ondas. Porque qual que é a diferença do intervalo? A diferença do intervalo é que o intervalo abrange tanto uma onda quanto o segmento. Então, eu posso falar aqui, ó, do intervalo PR ou PQ, que fica aqui, ó. Então, o que acontece? O intervalo, eu coloquei a onda junto e o segmento. Então, o intervalo é a soma de uma onda mais segmento. Já o segmento é que não tem onda. E aí eu coloquei lá na frente um macete. Mas eu já vou adiantar para vocês. Intervalo integra ondas. Então, o intervalo PQ, por exemplo, integra ondas e segmentos. Já o segmento sem ondas. Então, aqui é um segmento sem onda aqui. Existe outro, olha só, o segmento ST. S começa aqui na onda S. Já acabou a onda S e começou a linha de base. T, começou a onda T. Então, esse período aqui não teve onda. Então, isso aqui é um segmento. Pode existir o intervalo QT. Começa na onda Q, aqui na onda Q, e ó, intervalo QT. Até terminar a onda T. Integrou ondas? Intervalo, integrou a onda P. Ah, se eu quiser, eu posso inventar para vocês entenderem o intervalo PT. Não que, né? Não estou falando propaganda política aqui, mas é o nome das ondas, tá? Então, PT. Integrei onda P, QRS, T. Integrei tudo. Então, o intervalo PT aqui, ó. Tá? Todo isso aqui é o intervalo PT. Certo? Mas beleza, Gustavo. Como que o nosso elétron, eu já entendi que detecta carga elétrica e tudo mais, mas como que existem essas ondas? Como que a onda sobe e a onda desce? Né? Como que faz uma deflexão positiva e negativa? Pessoal, graças àqueles eletrodos, eu não vou aprofundar muito aqui, senão vai tomar muito tempo. Aqueles eletrodos, pessoal, ele vai detectar o interstício, o líquido extracelular que está em volta da célula. Então, suponhamos que isso aqui seja a célula cardíaca. Então, o que a gente sabe? A célula, quando está em repouso, ela está toda negativa dentro dela, certo? E positiva para o lado de fora. Né? Está positiva para o lado de fora. E aí, quando ela despolariza, essa carga inverte, né? Então, quando ela está despolarizada, agora a carga positiva é aqui dentro e a carga negativa está aqui fora. E aí, quando a gente coloca o nosso eletrodo que tem um polo negativo e um polo positivo, que nós mencionamos, ele vai detectar essa despolarização e aí vai fazer a deflexão da onda. Como? Olha só. Esse fio aqui que está na nossa célula, ele é a negativa. Eu vou colocar aqui para mim não confundir. E esse que está aqui é o positivo. Então, repare que gerou um potencial de ação na célula. Então, ela tá assim, ó. Ela tava... Eu sempre perco minha flechinha, gente. Cadê minha flechinha? Aqui. Deixa eu colocar aqui novamente na flechinha que até vocês vão se perder. Cadê as opções de ponteiro? Aqui.
Então, aqui, ó, ela estava como? Ela tava em repouso, positiva fora e negativa dentro, e agora despolarizou. Ela está positiva dentro e negativo fora. Então, olha só, igualzinho, ó, positivo dentro, despolarizada, negativo fora, né? Porque o sódio entra dentro da célula, o sódio é positivo, enfim. Só que o que acontece? Ela vai detectar a carga que está para fora. Não vai detectar a carga que está dentro da célula. Não tem como você colocar um eletrodo dentro da célula. Por isso que ele detecta o que está no tecido adjacente. Então, o que acontece, pessoal? O eletrodo negativo vai detectar essa carga negativa que está para o lado de fora por causa da despolarização. E aí, só que o que acontece? O eletrodo é negativo e a carga é negativa. Então, menos com menos é o quê? Mais. E o que acontece com a nossa onda, então? Começa a subir. E aí, o que acontece? Essa porção da membrana, todavia, não despolarizou. Então, pro lado de fora, está positivo. Lembra que tinha aquela característica que ia propagando em dominó para toda a membrana da célula, certo? Que a gente falou no capítulo 5. Então, olha só. Aqui tá pro lado de fora, está positivo, porque esse potencial de ação não chegou por toda a célula. E aí, aqui está positivo. E aqui fora está negativo. Porém, o eletrodo agora é o positivo. Esse está detectando esse fio. Então, positivo com a carga que está fora da membrana positiva. Então, positivo com positivo, positivo. Então, vai fazer subir a onda. Beleza. E agora, Gustavo, como que vai negativar essa onda? Agora, vai fazer a repolarização, concorda comigo? Vai fazer a repolarização. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai ter toda a membrana agora está despolarizada, então está negativo para fora, para toda a membrana. Vai acontecer a mesma coisa, ó. Tá negativo aqui e negativo. Ah, mas Gustavo, mas está positivo. Beleza. Negativo aqui nesse eletrodo. Lembra que o primeiro eletrodo era negativo. Negativo com negativo dá positivo, Gustavo. Só que agora esse eletrodo que está positivo, que é positivo na verdade, está detectando o quê? Carga negativa. Então, positivo com negativo dá o quê? Negativo. A onda desce. Pegaram a ideia? Beleza, Gustavo. Agora para repolarizar. Agora está repolarizando. Está voltando o que era normal. Positivo para fora e negativo para dentro. Positivo para fora e negativo para dentro. Então, o que vai acontecer? Como que uma onda vai ficar negativa agora? Quando uma onda está repolarizando? Ah, porque esse aqui é o nosso eletrodo negativo, concorda comigo? Ele está detectando agora carga positiva aqui fora. Então, esse aqui é o negativo, detectando carga positiva. Então, o que vai acontecer? Positivo com negativo, negativo. Então, ó, onda está descendo para baixo. Tá ficando uma onda negativa porque detectou carga negativa. E aqui é a mesma coisa, pessoal. O eletrodo positivo ainda está detectando carga negativa, porque não repolarizou tudo. Está detectando carga negativa. Positivo com negativo, negativo. E aí, quando a célula termina de repolarizar, volta à linha de base. Agora, a nosso eletrodo negativo está detectando a carga positiva fora da membrana. Então, voltou. E nosso eletrodo positivo está detectando a carga positiva de novo, positivo. Então, voltou à linha de base. Isso é para vocês, veja só, isso é para vocês entenderem como que forma a onda. Como que forma essas ondas aqui. Eu não estou vendo qual derivação, quando é positivo eu não estou vendo infarto, só como que o elétron funciona. Aí, é claro, dependendo de derivação, não sei se alguém já viu o eletrocardiograma, alguns estão maior, outros estão invertidos, porque aí vai variar o quê? Isso aqui. Dependendo da derivação, vai mudar porque está vendo diferentes ângulos do coração, certo? Isso aqui é apenas para vocês não decorarem e sim saberem por que uma onda fica positiva e por que outra onda fica negativa. Beleza? E aí, pessoal, aqui a gente tem a diferença comparando um potencial monomórfico do músculo ventricular e um potencial do músculo ventricular para o eletrocardiograma. Que gráfico que é esse aqui, pessoal? Isso aqui é aquele potencial do músculo ventricular. Fase 0, 1, 2, 3. Isso aqui é se a gente só... É o que a gente estava fazendo, né? Nos capítulos anteriores. A gente está só vendo com um eletrodo
só com o eletrodo, o que está acontecendo nessa célula. Mas no eletrocardiograma, a gente está vendo o que está acontecendo ao todo no coração. No entanto, que vocês conseguem ver o seguinte, essas aqui são as ondas do coração. P, Q, R, S e T. Isso aqui é o potencial de ação do músculo ventricular. A onda P é despolarização atrial. Então, óbvio que átrio é diferente de ventrículo. Então, olha só, veja que isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ligaram um eletrocardiograma numa célula, ligaram também uma micropipeta para detectar o potencial de ação. Aí o coração bateu, o elétrodo detectou e a pipeta detectou ao mesmo tempo. Então, olha só, quando a pipeta detectou essa fase 0, 1 e 2, lembra que a gente falou que esse período era de despolarização ventricular e, consequentemente, a contração? Deu certinho, ó. Pegou, olha essa linha mais escura aqui. Oh, meu Deus. Olha essa linha mais escura aqui. Certinho no período de despolarização, a fase 0. E aí, repare que no período de contração, que a gente falou que era a fase 2, esse período de contração ocorre mais ou menos no segmento ST. Mas, olha só, não tem nada aqui na onda P, Gustavo. A onda P não era despolarização auricular? Sim, mas é porque aqui é potencial de ação do músculo ventricular. Então, a gente sabe, então, que, se alguém viu a aula do capítulo 10 e também a aula do professor, o átrio contrai antes dos ventrículos. Então, veja que está antes. E aqui não detecta porque não é o gráfico de detectar átrio agora. E olha a repolarização, fase 3, lembra? Certinho aqui, mais ou menos, onde começa a onda T. Muito legal comparar e não precisa ficar decorando, saber exatamente o que está acontecendo no músculo ventricular. Uma visão eletrocardiográfica e uma visão de voltagem mesmo, propriamente dita, tá? E finalmente vamos dar significado às ondas, depois de saber como elas funcionam. Pessoal, isso aqui eu acho que todo mundo sabe, mas eu vou falar, quem não souber também não tem problema nenhum, que é o quê? A onda, o significado de cada onda, né? A onda P, pessoal, a onda P que vocês estão vendo aqui, a onda P, ela significa despolarização dos átrios. Então, logo quando os nódulos sinusal se despolarizam, então por que o átrio vem primeiro? Porque o nódulo sinusal vem do átrio, então por isso que despolariza primeiro, certo? Então a onda P é a despolarização dos átrios. Aí a gente tem a onda QRS, que juntos formam um complexo chamado QRS, e esse complexo QRS significa a despolarização ventricular, certo? E em seguida nós temos a repolarização ventricular pela onda T. Tá, peraí, vamos observar. Despolarização dos átrios, despolarização dos ventrículos, repolarização do ventrículo. Então, despolarização, repolarização, despolarização. Mas não tá faltando a repolarização dos átrios aqui não, Gustavo. Esse eletrocardiograma seu aqui tá estragado. Pessoal, como o átrio é uma estrutura muito rudimentar não, muito... Compara um átrio com um ventrículo, né? Como um átrio é muito pequeno, tem pouca carga elétrica, pouco tamanho, quando ele vai repolarizar, ele repolariza no mesmo momento que o coração tá contraindo, né, por causa da despolarização ventricular. Então, só que o complexo QRS, o ventrículo, a importância dele, acaba que cobre a repolarização atrial. Então, é meio que a onda T, do átrio está escondida atrás do QRS, então a gente não consegue ver, mas a gente sabe o que está acontecendo aqui, tá bom? Então é isso. E aí a gente consegue ver o que? A gente já viu, ó, intervalo PR integra onda, ó, intervalo PR. Por que é PR e aqui está PQ? Porque é natural, é normal, se um dia vocês verem um eletrocardiograma e não tiver onda Q, é normal, tá? Um elétron que não tiver onda Q não tem problema nenhum, porque ela é uma onda muito de pequena voltagem, depende da colocação dos eletrodos, se o paciente se mexer, então ela é uma onda que pode sumir facilmente. Então a gente fala que o intervalo PR
pode se chamar também intervalo PQ. O intervalo PQ pode se chamar intervalo PR. Por quê? Porque se não tiver a onda Q, a gente vai chamar de PR. Simples assim. Certo? E aí a gente tem o quê? Pode existir também o segmento PQ ou PR, porque já é só esse pedacinho aqui, ó. Segmento não tem ondas. Eu vou mostrar um macete. E aí, beleza, a gente tem aqui, ó, segmento ST, muito importante, porque ó, é durante esse período que o coração está se contraindo. E eu quero que vocês já entendam uma coisa, que é o quê? O que a gente está vendo aqui é o fenômeno elétrico. Não significa que ao mesmo tempo que surgiu a onda P, o átomo está contraindo. Não, a gente sabe que demanda um tempo, né? Então, não necessariamente, quando o átomo saiu a onda P, que aquele átomo contraiu naquele momento. Não necessariamente quando o complexo QRS aparece que ele está contraindo nesse mesmo tempo. Tem que ter aquele tempo de se propagar e aí sim o evento mecânico. Claro, o evento mecânico é mais lento do que o evento elétrico. Então, normalmente, o átomo está se contraindo ou nesse segmento PQ aqui, ou na metade dele quando ele surge, e o complexo QRS aparece e ele se contrai mais ou menos no intervalo ST. Tá bom? Agora ele está repolarizando durante esse período aqui, certo? Então, normalmente, ele está fazendo os fenômenos mecânicos nos segmentos, aproximadamente, tá bom? E aí eu não vou ficar lendo aqui, né, porque já falei. Beleza. Aí aqui essa imagem do Silverthorne belíssima, aqui, ó, do ciclo cardíaco mais eletrocardiográfico, ó. No início, nódulo sinusal despolarizou, ó, começou a subir a onda P. E aí aquela questão, né? Os eletrodos pegaram carga negativa, positiva, enfim. Aí beleza, segmento PQ ou PR, condução através do nódulo AV ou fascículo atrioventricular e contração dos músculos também. Ok, passou pelo tabi que formou onda Q, porque o tabi que já é músculo ventricular. E aí é o significado de cada onda, mais detalhado, né? Então a onda Q significa despolarização desse tabique. A onda R significa que ele já está passando pelo músculo ventricular. E o S também, que ele está voltando aqui por todo o músculo ventricular, despolarizando tudo. E aí aqui, segmento ST, olha só, olha o segmento ST. No começo do Q e até o T, que é o segmento ST, é a contração ventricular. Beleza, agora ele vai repolarizar. Ele vai repolarizar e aí a onda T gerando. E aí formou o eletrocardiograma, um ciclo cardíaco. Certo? Então essa imagem é bem bonitinha, eu coloquei aqui para vocês para dar uma elucidada em tudo que a gente está falando. Esse aqui é o ciclo cardíaco com cada fase do eletrocardiograma. Certo? E aí lembra que eu falei que eu tinha esquecido? Ó? Os outros componentes são segmentos e intervalos. Então, os segmentos são partes entre segmento entre as ondas. Intervalos integra. Então, olha esse macete. Um segmento é sem ondas. Segmento sem ondas. Segmento sem ondas. O intervalo integra a onda. Integra a onda. O intervalo integra a onda. Então, veja só. E essa imagem tá linda. Eu acho que é a imagem mais bonita que eu já vi nesse semestre, cara. De verdade, ó. Onda P. Aí, ó. O segmento ele separa bonitinho, ó. Esse aqui é o segmento. Esse aqui é os intervalos. Os intervalos eles estão aqui embaixo, ó. Intervalo P, Q ou PR. Intervalo Q, T. Certo? Tranquilo? E aí, falando dos intervalos, o que eu já havia dito para vocês é que o intervalo PQ ou PR, que é do começo da onda P até o R, incluindo o segmento porque é o intervalo, para não ficar repetitivo, vou falar a última vez. O que significa? Todo o evento elétrico que está ocorrendo do início da despolarização atrial, obviamente, e no início da despolarização ventricular. Então ele pega o início e o início, é isso que significa. E dentro do intervalo PR, aproximadamente aqui no segmento também, vai ter a contração atrial. E aí é importante vocês saberem que ele dura aproximadamente 0,16 e a gente vai saber certinho o significado de cada quadradinho. Porque aí lembra que tinha que ele detecta alterações elétricas? Imagina se esse segmento PR vem daqui
Tudo isso aqui, e aí é aqui que tem o QRS. Tem alguma coisa errada, né? Ele não pode ser muito longo. E é o que acontece com os bloqueios atrioventriculares, tá? Então, é importante saber a duração. O intervalo QT é todo o evento mecânico que ocorre desde o começo da contração até o relaxamento. Você pega o que está acontecendo em cada onda, e é isso, tá? E aí aqui eu vou mandar esse slide para vocês no final da aula, não se preocupe para vocês copiarem. E aí é o seguinte, conhecendo o eletrocardiograma. Essa aula, misericórdia, eu pensei que ia conseguir dar em uma aula. Eu falei, não, leve essa aula aqui, eu não vou enrolar tanto, mas eu não consigo. Eu quero que vocês entendam, não quero vocês ficar jogando matéria. Então, o que acontece? O eletrocardiógrafo, ele depende de um papel. E esse papel é um papel próprio para ele. Não é para você vai pegar, pega o papel lá do eletro e você vai dar um papel, uma folha sulfite para ele. Não vai funcionar, não vai dar certo. Ele tem que ser um papel milimetrado. E ele tem uma forma, ele é 5x5, tá? Ele é milimetrado 5x5. Então tá aqui um exemplo de papel milimetrado. Então ele é 5x5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A cada 5 de distância, a cada 5 quadradinhos de distância e a cada 5 quadradinhos de altura, ele engrossa a linha. Então veja, os quadradinhos pequenininhos, a linha é fina. Só que aí a cada 5 em cima, 1, 2, 3, 4, 5, engrossou aqui, ó. E a cada 5 de distância, 1, 2, 3, 4, 5, ele engrossa. E esse engrossamento delimita um quadrado de 5x5. Beleza? Então essa é a característica do papel de eletrocardiograma. E aí, o que acontece, pessoal? Ele tem dois eixos, né? Porque é como se fosse um gráfico. Então ele tem um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo vertical, pessoal, ele detecta a amplitude, a altura ou a voltagem, né? O vertical, a gente vai medir a nossa altura como? No eixo vertical, né? A gente está detectando a nossa altura. Então, o eixo vertical, ele detecta a voltagem, certo? Se a onda está muito alta, ela está com muita voltagem. Se está muito baixa, ela está com pouca voltagem. Então, tudo isso tem implicação. E o eixo horizontal detecta a velocidade ou o tempo, né? Detecta o tempo. Então, por isso que eu falei que dura... Lembra que eu falei? PR, porque ele está detectando aqui, ó, o tempo na horizontal. Certo? Minha mão está começando a falhar. Então, o que acontece, pessoal? Já foi mencionado que ele é um quadrado de 5x5, contendo vários quadradinhos dentro. E esses quadradinhos, obviamente, é 1 milímetro, né? Ele é de 1 milímetro, ok? Então, se ele é de 1 milímetro, cada quadrado tem 5 milímetros, certo? Então, o que acontece? De altura, ele vai medir cada quadradinho, agora eu vou desenhar aqui. Cada quadradinho, pessoal, ele mede de altura 0,1 milivolt. 0,1 milivolt. Então a gente tem o quê? 0,1 aqui, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 milivolts. Então, um quadrado inteiro, né, delimitado 5x5, um quadrado, ele tem 0,5 milivolts. Ok? Matemática, né? De contar de 1 em 1. Agora, cada quadradinho, quando a gente está falando do eixo horizontal, ele já tem uma medida diferente. Ele mede 0,04. Ele mede 0,4 segundos. Muito rápido. Então, o que vai acontecer? Então, a gente vai pegar aqui 0,04. Aí, o próximo também vai valer 0,04. Então, 0,04 mais 0,04. 0,08. 0,08 mais 0,4, né? Por causa do próximo. 0,08
12. Agora mais 4, 0,16. E mais 4, 0,20. Ok? Então, na horizontal, um quadradão equivale a 0,20 segundos. E na vertical, um quadradão equivale a 0,5 milivolts. Porque assim é 0,1 segundo, 0,1 milivolt, e nessa direção é 0,04. Tá bom? Então, essa é a característica do papel de eletrocardiograma. Gustavo, isso é importante? É importante para saber calcular a frequência cardíaca, é importante para saber o tempo do intervalo PR, o tempo do intervalo PQ, o tempo do QRS. Pessoal, se, por exemplo, o normal da onda, o normal do intervalo P, do intervalo PR é o quê? Onda P, aqui, ó, começou a onda P, tá horrível, né? Então, 1, 2, aqui. 1, 2, aqui, ó. Aqui, QRST, horrível, mas beleza. Só que o intervalo PR, que lembra que a gente falou que era o intervalo PR? Daqui até aqui, ele não pode ter mais que 3 quadradinhos. Se ele tiver mais que 3 quadradinhos, ou 3 vezes 4, 12, né? 12 milissegundos, né? O que acontece, pessoal? A gente está tendo um bloqueio, está acontecendo alguma coisa. Então, é importante saber sim, porque a onda P não pode ter mais que 2 quadradinhos e meio. O complexo QRS não pode ter mais que 2 quadradinhos e meio. A onda T não pode ter mais, porque aí a gente vai ver essas alteraçõezinhas, certo? E aí cada patologia vai ter a sua característica. É importante saber a altura. Uma onda P muito alta, uma onda P desse tamanho, significa sobrecarga atrial. O onda P não é a despolarização do átrio. Então, aonde que está o nódulo sinusal? Não está no átrio? Se acontece alguma coisa, uma valvulopatia, e eu estiro esse átrio, o sangue não consegue bombear para o ventrículo. Eu vou estirar o nódulo sinusal e a onda P vai ficar desse tamanho, vai ficar gigante. A onda P desse tamanho, tem alguma coisa errada. Eu posso não saber o que é, mas a onda P não pode estar 3 quadradinhos, 2 quadradinhos. Então, essa é a importância de saber sobre a voltagem e o tempo de cada quadradinho e de cada onda também. Beleza? Eu coloquei aqui novamente, só pra gente, eu ia desenhar certinho de novo, mas o tempo já está um pouco curto. Mas aqui, ó, segmento, certo? Segmento PR, segmento ST. Onda P, Q, R, S e T. Intervalo P, intervalo PR é esse intervalo aqui, que integra a onda P. Intervalo QT é esse intervalo aqui, certo? Então eu ia falar bem detalhadamente para vocês, mas é tudo que eu já falei, beleza? E a última parte da nossa aula, que a gente tem que saber, por isso que eu falei bases eletrocardiográficas, é como calcular uma frequência cardíaca. Como calcula? Pessoal, relativamente é muito fácil calcular. Primeiro, a gente tem que aprender a calcular o eletrocardiograma, só que quando o eletrocardiograma sai, ele já sai com dado, ele já sai com a frequência cardíaca. Na faculdade, a gente estava fazendo, a contagem e estava saindo de acordo com o aparelho. Então estava certo. Mas, se o aparelho estiver descalibrado, não confie, faça manualmente. Prefere você do que uma máquina fazer. Certo? Igual o pessoal, não tem nada contra não, mas igual. Pessoal, vamos aferir a pressão no aparelho. Deixa de qualquer jeito lá, o aparelho mede. Faz você sabe fazer. Pega, coloca o manguito, coloca, ausculta. A técnica manual. Não esqueça que a gente não pode ser substituído pela tecnologia. Assim, até um certo ponto, a tecnologia é boa, ajudou o avanço da medicina, mas a gente sabe avaliar, a gente tem esse quesito neurológico, intelectual de saber se está certo ou errado, avaliar a situação, tá? Então, sim, a gente tem que aprender a contar a frequência cardíaca do eletrocardiograma. E existem 2 tipos de contagem de eletrocardiograma. Uma pessoa que tem um ritmo regular e uma pessoa que tem um ritmo irregular. A pessoa que tem um ritmo regular vai ter no mesmo tempo o batimento. No mesmo tempo o batimento, certinho. Ao mesmo tempo,
o período de tempo é o igual. Tá. A pessoa que tem um ritmo irregular, ele tem assim, tá, aí, entendeu? Então ele tem a alteração complexa QRS, não tá ao mesmo tempo os batimentos. Então isso que a gente vai ver. Então a gente vai aprender a calcular a frequência cardíaca no ritmo regular. E falando de ritmo regular, existem duas formas de calcular um eletrocardiograma, calcular a frequência cardíaca sendo regular. A primeira forma, né, tá escrito aqui, ó, contar o número de quadradinhos entre intervalos PR, entre o intervalo RR, e multiplicar por 0,4. Em seguida, dividir 60 pelo valor obtido. Meu Deus do céu. E cadê? O pessoal sabe que eu sou ruim em matemática, mas essa aqui eu dei uma estudada, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Então, ó, intervalo RR, né? O que é intervalo RR, Gustavo? Uai, integra ondas. Então, integrou a onda T, integrou a onda P, integrou a onda Q. Então, intervalo RR. Então, a gente vai pegar dois batimentos. Então, a onda R desse batimento aqui, então esse aqui é um batimento, e a onda R desse batimento aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos quadradinhos tem, certo? A gente vai contar quantos quadradinhos tem. Então vamos contar aqui, eu vou até ampliar, boa vontade que dá para ampliar. Então vamos contar quantos quadradinhos tem aqui. Então, mas eu não consigo descrever. Mas tá bom, dá para ver aqui, né, pessoal? Qualquer coisa eu acho que vocês ampliam aqui, tá no celular. Então, a gente tem, eu vou fazer bem grandão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, embora tá escrito ali, mas está 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bem aqui, ó. Tem 23 quadradinhos aqui. Então você pode fazer dessa forma. Você vai pegar 23 quadradinhos que foi obtido e vai multiplicar por 0,04. E aí com a calculadora, eu não sei se eu vou conseguir mostrar a calculadora para vocês aqui, porque se eu consigo, eu acho que eu consigo. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, vocês não conseguem ver. Ah, tá, é só mudar aqui. Pera aí, vou colocar aqui um negócio, pessoal. Aqui. Pronto. Agora eu consigo mostrar tudo. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, ó. Então, a gente tem 23 quadradinhos que foi contado de RR, então a gente vai pegar 23 e multiplicar por 0,04. Por que, Gustavo? A gente falou que cada quadradinho em tempo vale 0,04, então vai dar quanto? 0,92. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 60, por quê? Porque a frequência cardíaca se conta em 1 minuto, 1 minuto tem 60 segundos. Então a gente pegou 60 e vai dividir pelo número que a gente conseguiu. 0,92. A frequência desse paciente está em 60 batimentos por minuto. 65 batimentos por minuto, certo? 65. Eu posso fazer de outra forma também. Eu posso fazer, vou contar o número de quadradinhos RR, então, eu não vou contar de novo porque é a mesma imagem, então, 23. Aqui tem 23 quadradinhos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1500 e vou dividir pelo número de quadradinhos. Que vai dar quanto? Vamos ver se vai dar certo também? Vamos fazer a calculadorinha aqui. Então eu vou pegar 1500 e dividir para 23. 65 também. Então tem pessoas que têm mais afinidade com uma e mais afinidade com outra conta. Eu faço dessa. E aí também, pessoal, tem que ter um pouquinho de malícia também. Tá, você pode contar de 1 em 1. Só que o quadrado não é feito de 5 por 5. Cada quadradão não é 5 por 5. Então, ó, um quadradão grandão aqui, ó, já tem 5. Ó. 5, 10, 15, 20. Até aqui. 21, 22, 23. Tá? Então, pessoal, eu falo assim, eu tô rindo porque
Eu não tinha essa malícia, de verdade, não precisa de preciosismo, eu não tinha. Então eu ficava contando um por um. Mas é isso, beleza? Então, vai vocês, eu não calculei isso aqui, eu não sei se vocês estão aí, eu quero que vocês calculem quanto que vai dar, a gente vai fazer junto aqui. Qual que é a frequência cardíaca desse paciente aqui? Eu quero que vocês façam isso, ó. Fazer o seguinte, eu tô apertado para ir no banheiro. Eu vou no banheiro e aí eu quero que vocês calculem aqui pra mim, certo? Quando eu chegar eu vou conferir. Tá ouvindo? Eu vou ficar muito bravo se eu voltar aqui e não tiver ninguém, tá? Vou saber que eu tô falando sozinho. Então eu quero, e até os convidados, que eu teve pessoal que eu chamei. Tem convidado aqui que eu sei. Então eu vou no banheiro, vocês contam, faça a conta que eu ensinei que eu vou no banheiro que eu tô apertado. Já volto, pessoal. Eu quero respostas aqui. Voltei. Aí, só o Vitor Hugo falou, hein, ó. 1.500 por 18. Vamos ver se tem 18 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 83 batimento, tá? É isso aí. Ou vocês podem fazer aqui, ó. 5, 10, 15. Aí sobrou aqui, né? 15. 16, 17 e o 18 aqui que sobrou também. É isso aí. 1.500 por 18. Ou pela conta 18 vezes 0,04. Beleza? 60 dividido por 0, tem que saber o resultado. E aí vai dar o mesmo valor, 83. Tá bom? Só para vocês interagirem mesmo. Isso falando de uma frequência regular. Agora, como que eu vou calcular, pessoal, um ritmo irregular, arrítmico? Olhando aqui, parece que está regular os batimentos, né? Parece que está regular. Mas eu consegui ampliar mais. Eu olhei assim, essa imagem para saber, mas só que você já consegue ver o seguinte, ó. Ó, 1, 2, 3, GCRR, 1, 2, 3 quadradão. Agora aqui, 1, 2 quadradão. Agora aqui, 1, 2, 3 quadradão. 1, 2 quadradão. 1, 2, 3 quadradão. 1, 2 quadradão. 1, 2, 3, 4 quadradão. 1, 2 quadradão. 1, 2 quadradão. Aí tem que ter um intervalo gigante aqui, ó. 1, 2, 3 quadradão. Quase 4 quadradões. Então, imagina, por que a gente não faz a contagem do 1.500 dividido por número de quadradinho? Porque, beleza, eu vou contar aqui. Vai, aqui deu 20. Tá, mas e aqui? Não, aqui deu 18. Então é 1.500 por 18. Não, mas aqui? Ah, deu 23. Então não dá para fazer. Não dá, não vai sair certo. Então o que você vai fazer? E mostrando aqui, pela primeira vez eu estou mostrando para vocês, um elétron completo, né? Com todas as derivações. D1, D2 e D3, que são as derivações bipolares, certo? Aí a gente tem AVR, AVL e AVF, que são as unipolares. Aí a gente tem as pré-cordiais, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então reparem, pessoal, que umas das ondas são maiores e as outras são menores. Por quê? Porque é o lado que a gente está vendo do coração. E também tem a ver com o vetor elétrico. O vetor elétrico, geralmente, ele vai da direção do sinusal para o bico do coração em direção diagonal aqui, ó.
Então, o vetor elétrico, ó, eu vou até mostrar nessa imagem aqui que tá belíssima. Mas pena que tá horrível, né? O vetor elétrico, ele é do nódulo sinusal, que é esse nódulo aqui, ele vai assim, ó, pro bico do coração, nessa direção. Então, quem que vai pegar melhor a eletricidade? D2, as derivações estão aqui perto, né? D2, a VF, que está perto do vetor elétrico. A VR vai pegar o vetor elétrico? Não, está se distanciando dele. Então, por isso que ele, às vezes, não é bom de ver. A VL também não, porque a VL está muito distante. Então, por esse motivo, que às vezes muda a altura das ondas, a inversão das ondas, por causa do eixo elétrico, tá bom? Mas beleza. Então, falando de um ritmo irregular, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai, quando a gente faz o eletrocardiograma, ele sai a derivação D2, só que ele é chamado aqui, ele sai de novo aqui, ó, só que é D2 longo. Justamente para a gente ver isso, se ele está irregular ou se ele está regular. Então, por isso que é o mesmo D2, pessoal, mas ele é longo, se chama D2 longo. E aí a gente já viu aqui que ele é irregular. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular 30, a gente vai calcular não, a gente vai pegar 30 quadradões grandes. A gente vai contar 30 quadradões grandes. Certo? 30 quadradões. Então é o seguinte, a gente vai logo do começo. Então aqui, ó, vamos marcar esse primeiro quadradão aqui, ó. Então a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ampliar. Ah, mas não dá pra ampliar. Peraí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui. Exatamente aqui. E o que a gente vai fazer? Então, a gente vai contar 30 quadradões. Daqui, aqui. E aí a gente vai contar quantos complexos QRS tem dentro desses 30 quadradões. É relativamente mais fácil do que a gente contar, né? De quadradinho por quadradinho. Então, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, dentro de 30 quadradões, tem 12 complexos QRS. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar, então, 12 dentro de 30. 12 e vai multiplicar por 10. E vai dar 120 batimentos por minuto. Mas por que por 10, Gustavo? Que eu não estou entendendo. Pessoal, porque cada quadradão não era 0,2 segundos que nós tínhamos mencionados? Não era? 30 quadradões, deixa eu ver se eu acho que está detectando. 30 quadradões equivale a 6 segundos. Então, tudo isso aqui que a gente viu, ó, daqui, os 30 quadradões que nós contamos, é apenas 6 segundos no espaço. Então, 30 quadradões, tudo isso aqui é isso aqui. São 6 segundos. Por quê? De novo, nossa calculadorinha linda. A gente vai pegar o 30 e vai multiplicar por 0,2. Por quê? Eu quero saber se um quadradão é 0,2, quantos quadradões equivale a 6, né? Enfim. Então, 30 vezes 0,2, 6 segundos. E agora, por que multiplicar por 10? Porque eu quero saber um minuto. Então, 6 vezes 10, 60 segundos. Então, por isso que eu escolho 30 quadradões. Certo? Eu escolho 30 quadradões porque eu estou vendo 6 segundos. Então, dentro de 6 segundos, tem 12. Então, eu quero saber agora 6 segundos, eu quero transformar 6 segundos eu quero transformar em 1 minuto. Eu multiplico por 10, dá 60 segundos. Certo? E aí, 12 vezes 10, 120 batimentos por minuto. Resumindo, é para vocês não decorarem, mas resumindo, 30 quadradões, quantos QRS tem dentro desses 30?
multiplica por 10. Se tem 12, multiplica por 10. Se tem 10, multiplica por 10. Se tem 9, 90 batimentos. 8, 80 batimentos. 7, 70 batimentos. Beleza? E aí acho que acabou nossa aula. Ah, e aqui eu trouxe aqui para vocês de novo, avisando que aqui é um ritmo regular, mas por conta não vai dar muito pra gente mostrar. Se eu não me engano, esse aqui tava lento. Ó, olha só, dá pra contar aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Eu tô vendo aqui 26, 27, 28, 29 quadradinhos. 1.500 para 29 quadradinhos aqui. Esse ritmo tá regular, contando que ele esteja regular. 1.500 para 29 quadradinhos, 50 batimentos. Em fisiologia tá bradicárdica, tá? Mas eu não tô vendo quem que é o paciente, pode ser um atleta. Então, 51 batimentos, tá? 50 batimentos esse aqui. E aí, para finalizar, pessoal, para liberar vocês, e basicamente a aula acabou por aqui, porque é o último slide, se não me engano. Aqui eu só deixei alguns exemplos para vocês calcularem, quando vocês pegarem o eletrocardiograma. E é o seguinte, pessoal, o que a gente vai ver, quando a gente pegar um alerta, a gente fica perdido, né? Então, basicamente, a gente tem algumas coisinhas que a gente pode notar, que é legal a gente bater o olho logo de cara. O primeiro é saber, o ritmo está sinusal? O ritmo está sinusal? Ou seja, quem está comandando esse coração é um marca-passo mesmo? É o nódulo sinusal? Ou é o átrio ventricular? Ou é o fibra de Purkinje? Enfim. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber no eletrocardiograma se o ritmo é sinusal ou não? Olhando a onda P. Se a onda P aparece, é porque é uma despolarização atrial. Quem que despolarizou esse átrio? É o nódulo sinusal. Então eu tenho que olhar se a onda P está presente. Eu sempre perco aqui, ó. Se a onda P está presente. E aí, aonde eu vejo melhor isso? Eu posso dar uma olhada em D1. Se vocês lembram, se eu posso olhar em D1, mas preferivelmente eu posso escolher D2, porque lembra que D2 está indo para a ponta do coração? Ele está indo quase no mesmo rumo que é o vetor elétrico. E D3, que D3 também está indo para baixo. E AVF, porque a AVF também está indo para baixo. Então eu posso olhar se a onda P está Eita, eu acho que estou eu áudio de vocês. Está para vocês acordarem. Se a onda P está positiva, tá? Então a onda P está positiva nas derivações D2, D3 e AVF. A onda tem que estar positiva. Então vamos ver se ele está positivo em D2. D2 está positivo, beleza? D3, embora esteja aqui, a voltagem está pequena, mas eu posso ver que tem um pequeno relevo aqui. E AVF, também eu tenho um pequeno relevo aqui, ó. Em AVF aqui, ó. Eu tenho um pequeno relevo em AVF. Pequeno. Às vezes o que acontece? O paciente se mexe, teve contato com o eletrodo, não tirou a aliança. Então, pode ter alterações. No entanto, que às vezes vocês vão ver uma linha de base tremida, porque o paciente fica mexendo toda hora. Você calma, e aí dá essas linhas tremidas. Mas a gente consegue ver que tem onda P presente. Como? Precedendo, essa palavra é muito importante, precedendo um QRS. Precedendo um QRS. Ele tem que estar... Como uma onda P vai estar depois de um complexo QRS? Me fala. Existem alterações que podem sim aparecer. Bloqueios de ramo um bloqueio total, um BAV total pode aparecer. Mas o normal é que a onda P seja antes do QRS, porque quem despolariza primeiro é a onda P. Então tem que estar precedendo o QRS. E também, eu já vi, 3 está normal, beleza, mas eu posso olhar também a derivação AVR, porque geralmente AVR, as ondas são todas invertidas. Por quê? Olhando aqui no eixo novamente cardíaco. Lembra que eu falei para vocês que o vetor do coração, ele está indo para baixo, né? Ele está indo assim, o nódulo sinusal está aqui e o ventrículo está horroroso aqui. Certo? Então o nódulo sinusal despolariza para baixo. Então olha onde é que está o AVR. O AVR está aqui em cima.
ele está olhando o vetor saindo de perto dele. Então é igual quando eu vejo vocês da faculdade. Quando eu vejo vocês, por exemplo, D2, ó, D2 está aqui, ó. D2 está aqui. Quando eu vejo vocês na faculdade, eu chego perto de vocês, eu estou vendo vocês chegar perto de mim, eu fico feliz. Vocês me cumprimentam. Tem gente que é desumilde, não me cumprimenta. Mas quando eu vejo vocês na faculdade, eu fico feliz. Só que aí quando eu paro de dar aula para vocês aqui igual agora, né, eu desligo a câmera que eu fico triste. Então o AVR está saindo de perto da derivação, o vetor está saindo de perto dele. Então ele fica triste. Então a onda fica triste, certo? Por isso que ele fica negativo. Tá? Não tô com falsidade não, mas é só para vocês entenderem, certo? Então é o seguinte, pessoal. Aí eu posso dar olhar a VR. Se a VR, a onda P tiver negativa, fechou. Eu precisava de uma onda P positiva naquelas derivações e também agora eu precisava da onda negativa para confirmar que de fato era a onda, o nó sinusal que estava presente, tá? Eu posso também contar, nesse caso eu não consigo ver muito, o intervalo, eu sempre perco o meu aqui tá aqui. Eu posso contar também o meu intervalo PR. Eu posso dar uma olhadinha, cadê meu, aqui, eu posso, ó, olha meu mousezinho aqui que eu não consigo. Eu posso contar o meu intervalo PR. Ele não pode ter mais, ele não pode ter mais do que 4. O ideal é não ter mais do que 4 quadradinhos. Então aqui ele tem, cadê o meu mouse? Aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, eu não lembro se eu peguei de um site que estava normal ou não. Mas dá uma olhada. A gente começa a juntar um pouco, a gente já começa a juntar as informações. Tinha dado 50 batimentos por minuto. Lembra? E aqui ó, o intervalo PR. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Ele não pode ser maior que 4. Vamos ver em outras derivações se ele está assim também. E aí vocês sempre conferem. Ó, vamos ver aqui, por exemplo. Vamos ver esse D2 longo aqui no finalzinho dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse intervalo PR, de fato, pessoal, parece que ele está alongado. E aí é importante de vocês verem, saber os quadradinhos. Eu acho que, eu não lembro se eu peguei desse site que tinha patologia, não estou lembrado. Mas, um intervalo PR não pode ser maior do que 4. Ele não pode ser maior. Tá? Ele tem que ser menor que 4. Provavelmente ele vai ter um bloqueio atrioventricular. Porque o que está bloqueando? Se o nódulo sinusal está sendo bloqueado. Lembra que tinha aquele retardo fisiológico do atrioventricular? Se ele está bloqueando mais ainda, vai prolongar esse PR até passar para os ventrículos. Por isso que demora para aparecer o complexo QRS. Eu posso estar enganado, mas depois eu vou conferir. Mas de fato está longo. Certo? Eu posso ver também o quê? O segmento ST. Eu posso ver o segmento ST. Ué, será que esse ST está suprado ou não está suprado? Então eu posso dar uma olhada aqui, ó. Lembra que o segmento tem que estar na linha de base. Ó. A linha de base é quando ele começa a gerar o traçado. Então aqui, ó, tá mais ou menos aqui, ó. Ó, o traçado tá normal. Então, quando a gente vai olhar o segmento ST, que eu arrisquei tudo aqui, mas enfim, ó, esse aqui é o segmento ST. Ele tá normal. Não, Gustavo, mas parece que ele tá um pouquinho para cima. Pessoal, um segmento ST suprado, igual esse aqui, ó. Segmento ST. Tá normal, tá na linha de base. Ó, Gustavo, mas esse aqui parece tá normal. Pessoal, um segmento ST, quando ele tá alterado, é um baita de um segmento supra de ST. Vou mostrar aqui para vocês. É um baita de uma alteração, tipo assim, vocês não vão ter dúvida que é um segmento ST. Aqui, um supra de ST desnivelado. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse supra. Olha a linha de base, onde é que está a linha de base. Olha onde é que está a linha de base e olha onde é que está o segmento ST. Isso aqui é um supra. Olha onde é que está a linha de base e olha onde é que está o supra. Tá? Vamos ver outro. Olha esse exemplo aqui didático. Olha onde é que está a linha de base e olha onde de supra. Então, se vocês olharem assim, nossa, mas parece que está um pouco... Cadê? Eu tinha visto uma derivação um pouquinho mais suprado entre aspas. Um pouquinho mais alto, igual aqui. Ou igual aqui. Olha esse... Ó, aqui está a linha de base.
Aqui tá a linha de base e o segmento ST tá aqui. Pessoal, isso aqui não é um Supra. Você deve ter se mexido. Pessoal, um Supra. Você vai ver suprado. E não é só em uma... Ah, só tá... Você pode ver que só tá só aqui, ó. Só aqui tá suprado, suprado e só aqui. Só um Supra vocês vão ver em V1, V2, V3, V4. Vocês vão ter muitas derivações para confirmar. Certo? Então, quando é uma alteração grande, vocês vão ver uma alteração grande. Lembrando que Supra não é só infarto, tem pericardite que causa infarto, tá? Enfim. E também vocês podem ver o complexo QRS. O complexo QRS ele não pode dar mais que 3 quadradinhos. 3 quadradinhos e meio, se não me engano. Ó, quando ele começa aqui, ó. 1, 2, 3. Não, na verdade eu contei errado. Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês não estão vendo, mas dá pra ver daqui, ó. Ó, aqui 4, menor que 4. Eu acho que, se não me engano, o menor que é 120 segundos. 120 milissegundos, porque 3 vezes 4. É isso mesmo. Então, ele não pode ser maior. Agora, se vocês verem um complexo QRS que faz isso aqui, ó. Pega quase um quadradão. De novo, vou mostrar. QRS alargado. Vamos mostrar aqui. Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é um bloqueio de rama. Então, se vocês verem um QRS que começa aqui. Não, esse aqui ainda tá bonitinho. Tem os QRS muito doido. Olha esse aqui, esse QRS. Não, tá feio. Aqui. Olha esse QRS. Esse aqui é um QRS. Ele começou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 6 quadradões. Olha o tamanho desse QRS, pessoal. Na verdade, eu acho que esse aqui pega QRS também. Ele tá mais de um quadradão, pessoal. Ele tá gigante. Então, vocês têm que saber. Eu vou tentar procurar. Eu acabei, não deu tempo de procurar os dados certinhos. Mas aqui, pessoal. Não pode passar. Tem que ser menor de que 120 milissegundos. Ou 3 quadradinhos, se eu não me engano. 3 quadradinhos. Então, aqui, ó. Começou a onda. 1, 2, 3. 3 quadradinhos e meio. Então, tá normal. Agora, se vocês pegar um QRS que tá gigante, você pode não saber o que é, mas você vai saber que tá alterado. Beleza, pessoal? E aqui eu não lembro o que aqui também era para saber se tava com ritmo sinusal ou não, certo? E é isso, pessoal. Essa foi a aula sobre bases do eletrocardiograma, certo? Essa aqui foi a aula sobre bases do eletrocardiograma. Eu espero que eu consegui trazer uma boa base para vocês, saberem agora como é que calcula a frequência cardíaca, saber agora os principais achados, saber o porquê que gera uma onda, e foi isso que eu quis trazer para vocês. Por quê? Porque não é dado em fisiologia como deve. Não é dado como deve, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, a Rebeca gostou, a Isabela que é um pouquinho, a Isabela penetra, eu convidei ela, tá, pessoal? Para ver a aula. Gostou também? Fiquei feliz, tá? E é isso, pessoal. E eletrocardiograma, tem até um meme muito engraçado, não tem fim. Ele é um pouco complicado, mas vai com paciência, pega as bases, certo? Tem um canal no YouTube muito bom também, mas é isso. E sempre vocês vão ver, vão estar revisando. As patologias são infinitas. Então vocês vão ver no 5º semestre de novo, vocês vão ver no 7º, vão ver no 8º. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer dúvida, de verdade, pode mandar no meu privado pessoal, que é da monitoria. E eu vou mandar no grupo esse slide. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Restou alguma dúvida que vocês não entenderam? Não? Vitor, não? Beleza. Pessoal, eu vou dispensar vocês por aqui. Aproveita esse frio. Sério, agora vamos dormir, pelo amor de Deus. Vamos dormir. Chega, vamos dormir. Todo mundo. Eu quero todo mundo dormindo hoje. Tá? Nesse frio. Aproveita o frio, vai com a namorada, assiste a Netflix. Tá bom? Pessoal, grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Precisando, manda mensagem lá no WhatsApp. Tá bom? Tchau, pessoal. O Vitor gostou da sugestão. A Rebeca também.